Está gravando. Então, gente, como eu falei, hoje vamos falar do capítulo 8, continuar falando sobre o Egito Antigo, só que hoje eu vou focar na questão da cultura e da religião. Nisso, na verdade, eu vou falar de alguns pontos específicos. Coisas que eu já falei antes com vocês, coisas que alguns de vocês já alguns viram, logo lá na primeira semana, naquele meu oficina de língua egípcia. Mas eu vou falar de novo. Então, da cultura, eu vou começar falando da escrita. A escrita egípcia. Porque eu acho que é uma das escritas mais famosas do mundo. O que era a escrita egípcia? Basicamente, os famosos hieróglifos. É bem fácil achar uma foto de hieróglifos no Google, em algum livro. Então, acho que não precisa apresentar o que é um hieróglifo. Mas o que eram os hieróglifos? São vários símbolos, né? Vários símbolos que formavam um sistema de escrita. Enfim, vários símbolos mesmo que eram uma forma de escrita. Alguns desses símbolos representavam sons. Isso é interessante. Alguns deles representavam sons e outros ideias. Por exemplo, o japonês e o chinês funcionam assim. Você vai ter alguma coisa escrita, sei lá, física japonês. Que isso aqui é uma ideia. É chamado de ideograma. Isso é legal vocês saberem. Um ideograma, ele é um símbolo específico que representa uma palavra, representa um nome, representa uma ideia. Por exemplo, aqui eu desenho um solzinho. Esse hieróglifo de um círculo com um ponto no meio, ele era o ideograma, podia ser o ideograma para sol, dia, para luz. Então eu faço vários símbolos, depois coloco o solzinho. Então essa palavra que eu escrevi, por causa do ideograma, quer dizer luz, quer dizer sol, quer dizer dia. Eu coloco uma lua. Aí mudou. A lua tá horrível, né? A lua tá péssima. Mas mudou. A lua vai ser o quê? Vai ser noite, vai ser lua, vai ser trevas, talvez, porque é noite, né? Um triângulo, que a Júlia tá botando ali no vídeo. Pode ser um monte de coisa. Pode ser teto de algum lugar. Pode ser figura geométrica, pirâmide. Exatamente, pode ser pirâmide. Na verdade, realmente, o símbolo de pirâmide acaba sendo um triângulo. Tá certo. Então, essa era a escrita egípcia. Como eu falei na última aula, havia no Egito profissionais especializados na escrita, os chamados escribas. Eles eram pessoas que se dedicavam a ler e escrever. Como a escrita era, na verdade, muito complexa, ela é muito difícil mesmo, era comum que, assim, um escriba menos importante soubesse apenas escrever, não saber ler. Como assim? Por exemplo, imagina que eu trago para vocês um texto todo escrito em alemão e falo, gente, copie esse texto. Vocês vão ser capazes de passar limpo. Eles vão conseguir ver uma palavra toda estranha e escrever igualzinho. E acabou aí. Se eu pedir para ler, vocês não vão conseguir, porque não sabem alemão. Mas vocês vão conseguir passar limpo. Então, tinha alguns escribas que só copiavam, só escreviam. Eu vou falar isso daqui a pouquinho, calma. Calma, Sofia, eu vou falar da coisa da letra daqui a pouquinho. Os escribas
maiores na hierarquia é que eram capazes de ler e escrever. Porque a leitura total ela era muito complexa. A Sofia fez uma pergunta muito boa. Eles sabiam todas as letras? A melhor resposta é não. Por quê? Isso é uma coisa muito importante que eu vou falar com vocês agora. Não existe, nem nunca existiu, um alfabeto de hieróglifos. Não existe. Não existe. Não adianta. Se jogarem na internet, vocês vão achar um monte de coisa. É mentira. Tá? É mentira. Ao todo, você tem uma estimativa, você tem um número aproximado de que, ao todo, existiu, ao longo daqueles todos pelos egípcios, cerca de 10.000 hieróglifos. Ao todo. Uma estimativa. Tá? Cerca de 10.000 símbolos. Eu passei os períodos para vocês. Eu aprendi estudando por repetição ali, muito constante. Naqueles... Por que tudo isso? Minha filha, boa pergunta para eles. Mas o que acontece? Ao longo daqueles todos os períodos, era muito comum que, por exemplo, num período mais antigo, no Reino Antigo, alguns símbolos fossem mais usados. E com o tempo, eles deixaram de ser usados, surgiam-se outros, alguns fossem mais usados no norte, no sul. Essas variações do qual era usado existiam, mas nunca houve mesmo um alfabeto. O que vocês no máximo vão encontrar, vou mostrar para vocês aqui. Se jogarem na internet, vocês vão achar alfabeto egípcio. Mentira. O máximo que vocês vão ter é isso aqui. Eu posso até mostrar depois para vocês direito. Eu mostrei na aula passada até. Não sei se dá para ver. Deixa eu dar dando. Essa lista aqui, que parece um alfabeto, isso aqui é criação nova. Quem fez essa lista aqui? Os estudiosos modernos. Por quê? Os egípcios não estudavam nem liam com base em alfabeto. Tá? Eles estudavam e liam a partir de textos já existentes. Mas estudiosos modernos, tipo eu, na hora de começar a estudar esse bicho, tem que começar por algum lugar. Então, o que o pessoal fez? Selecionou cerca de 20 símbolos mais fáceis para começar. Então, essa é a nossa base para o estudo moderno. Era assim que funcionava no Egito Antigo? Não. Não. Como eles liam as frases que haviam sido não conheciam? Essa pergunta é muito boa também. Acabava que, assim, quando não conheciam, isso é interessante. Você está copiando o talento não conheciam. A pessoa podia trocar o símbolo, ela podia fazer uma leitura errada, ela podia gerar problemas com isso. Ou então ela perguntava para alguém que conhecesse. Entende? Então, gente, eu estou chamando a atenção para isso. Eu estou falando, vocês vão achar por aí, alfabeto egípcio. Veja aqui o teu nome é egípcio. Cara, isso não existia. O que existe é uma seleção de símbolos que estudiosos modernos fizeram para ajudar o estudo hoje. Como era para estudar antigamente, durante o Egito mesmo? Era copiar os textos que existiam. E a gente tem até acesso a isso. Assim, dava um papiro na mão dos alunos, na escola de escribas, e os alunos não escreviam no papiro, porque o papiro, é importante vocês saberem, papiro era um papel do Egito Antigo. Ele é anterior ao papel. O papiro, na verdade, é uma planta que dá no Rio Nilo e que dela se fabrica, dá para fabricar até hoje, mas fabricava um tipo de folha que era para escrita. Só que papiro não era barato. Não era uma coisa barata, acho que comprar um papiro. O processo de fabricação do papiro é caro. Então, não vou dar papiro na mão do aluno que está aprendendo a escrever, pelo amor de Deus. Não vai estragar um negócio caro. Não vai
destruiu o papiro. Então, o que os alunos aprendiam? Era mais fácil, era mais barato fabricar potes de cerâmica ou tábuas de cerâmica mesmo e usar essa cerâmica como um caderno de rascunho, digamos assim. E isso que é legal. Já encontraram muitos desses restos de cerâmica que as pessoas estudavam. Já encontraram bastante. Papiro é feito de uma planta. Papiro é uma planta. É. Se jogar papiro no Google, vai dar uma planta que parece... Não sei nem o nome daquele negócio. Mas é uma planta aquática. Todo mundo podia fazer, criar símbolos. Não exatamente. Será mais coisa dos escribas mesmo. Será mais coisa dos escribas. E eles acabavam criando novos símbolos. Tá? E, voltando. O nome dessa escrita é hieróglifos. Ou escrita hieroglífica. É a mais famosa. Foi a mais famosa. Se vocês entrarem algum dia numa pirâmide do Egito Antigo, vai estar cheio de hieróglifo na parede. Se entrarem numa tumba, que existe, né? Você pode visitar o Egito, visitar tumbas que são muito bonitas, etc. Olha as paredes, está cheio de hieróglifo mesmo. Do ponta a rabo, de cima a baixo, esquerda a direita, na coluna, não sei. É muito comum se encontrar por lá. Quantos escribas existiam? Boa pergunta, não sei uma estimativa não. Não eram muitos. Não chegava a ser muitos. Mas deve ter existido alguns milhares ao longo da história egípcia. Porque eram pessoas importantes, eram funcionários importantes. Ok? Agora, essa escrita é mais importante. Beleza. Existia só ela? Quantas letras eles sabiam? Olha, bem capaz de saberem bastante. Difícil estimar, é difícil a gente chutar. Mas é bem capaz de saberem bastante. Tá? Pois bem, havia só essa escrita? Na verdade, não. A própria apostila de vocês traz outras duas. Não vou entrar muito nelas, porque já é muito detalhe. Mas hieroglífica era a principal. Era uma escrita que, na verdade, usava em construções importantes. Se era uma construção importante, se era uma coisa importante, vou usar hieróglifo. Tá? Se não era importante, eu dificilmente usaria hieróglifo. Eu usaria outras. Havia também uma segunda chamada hierático, que era basicamente o hieróglifo à mão. Ou seja, eu escrevi aqui o Ben, tá horrível, mas é a palavra para... Nossa, tá horrível mesmo. Levantar-se. Em vez de escrever um símbolo separadinho, eu fazia um negócio meio cursivo assim. Eu escrevia isso aqui, só que à mão. Que é uma terra resumida. Seria o nosso letra de forma, letra de mão. Letra de máquina, letra de mão. Seria mais ou menos hieróglifo hierático. Mais ou menos. O que era preciso para se escriba? Bom, essa pergunta é boa. Quem fez essa pergunta? Foi a Júlia. Os escribas precisavam passar por uma escola. Havia escolas de escribas para quem ia se tornar escriba. Então ficavam estudando mesmo. E assim, o método de estudo era tenso. Tem um ditado antigo, dos egípcios mesmo, que diz que as costas do aluno são os melhores ouvidos. Por quê? Porque basicamente a gente sabe que os alunos ficavam sentados escrevendo e o professor vendo por trás. Se errasse, apanhava nas costas, um chicote. Então tem um ditado egípcio que fala que as costas do aluno são os melhores ouvidos. Porque tenta errar. Se errar, será chibatada nas costas. Entendeu? Era chibatada nas costas. Aí o pessoal levava a sério. Mas voltando.
O erático, então, seria a letra de forma hierógrafo à mão. E, por último, o demótico, que é a forma mais recente de escrita, que era para coisas pouco importantes. Coisas do documento, coisa do dia a dia, papilha do dia a dia, documentos do dia a dia. Ela foi a última a surgir, demótico, e não foi tão importante quanto essas duas aqui, mas tem sua importância. E também não tem muita relação com as outras duas. Tá bom? Essas duas perguntas são boas. Passavam por anos estudando nesse colégio, essa escola, esse lugar de treinamento, era ligado ao Estado, ao governo. Então, a pessoa saía de lá, provavelmente já com o título de escriba, se fosse capaz, se não tivesse capacidade, iria trabalhar num templo, ou iria trabalhar em alguma coisa da administração pública, iria trabalhar em algum lugar, porque o escriba era uma pessoa importante. Em torno de 1000 símbolos é provável que um escriba soubesse em torno de 1000 símbolos. É bem provável. Sendo que um escriba bom, ele acaba sendo uma pessoa inteligente, né? Convenhamos, ele vai saber muita coisa. Então, da parte da escrita, é basicamente isso. Resumi bastante o negócio, tá? Mas só lembrando, a principal escrita era a hieroglífica, ou hieróglifos, mas também havia hierático e demótico. E se algum dia alguém me vier falando que viu alfabeto de hieróglifo, alfabeto egípcio na internet, é mentira. Você pode vir falar comigo que eu mostro que é mentira. Eu estou essa porcaria, que é mentira. Quem dera que tivesse, gente. Quem dera. Eu estaria muito mais feliz. Mas aprendiam? Copiando. Vai copiando e aprende a escrever e ler copiando. E boa sorte. Bom, basicamente as pessoas iam para a escola de escribas. Crianças, entre crianças, em torno de 7, 8 anos. Mas agora, máximo de idade, não, acredito que não. Não tinha máximo de idade, não. Só era também, claro, para enfatizar, né? Eu nunca li nada sobre escribas mulheres. Não no Egito, infelizmente. Basicamente, era uma ocupação de homens. Tá? Infelizmente, é a realidade. Eu já vi alusões a sacerdotisas mulheres. Ok, mulheres trabalhando nos templos. Mas escriba mulher, infelizmente, eu nunca vi. Infelizmente, eu nunca vi. Tá? Não sei te dizer com verdade isso. Eu vou até pesquisar. Acabou a pergunta. Escribas mulheres. Tá, eu vou pesquisar. Gostei. Mas eu acho até que não. Acho que não podia ser. É, bastante machismo mesmo. Sacerdotisa. Eu vou entrar nisso agora, daqui a pouquinho, tá? Então, apagando aqui. A escrita é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. Depois, uma coisa que é muito importante também são os conhecimentos. Por quê? A gente reconhece hoje que os egípcios foram muito bons em várias áreas do conhecimento. Quais? Matemática. Eles sabiam muita matemática. Astronomia. Eles eram ótimos astrônomos. Eles conheciam muito bem o céu noturno, conheciam estrelas, conheciam Sol, Lua, planetas, conheciam bastante. Mulheres não iam para a escola, verdade. A química também era bem desenvolvida no Egito. A medicina era boa. E também engenharia e arquitetura. Todas essas áreas, a gente reconhece que eles eram muito... Reconhecemos que eles eram muito bem desenvolvidos nessas áreas.
matemática, engenharia e arquitetura até se juntam bastante. Só de pensar em quantas obras de construções eles faziam. Muitas. E são obras muito grandes. As pirâmides, os templos, não sei o que lá. Então, eles tinham muito conhecimento e nós reconhecemos isso, porque já encontramos papiros com contas matemáticas estupendas, assim, colossais. Temos isso. Noções de engenharia e arquitetura muito grande. Astronomia. A astronomia era muito utilizada nos templos. Ela era muito observada. Então, eles tinham uma noção muito grande mesmo, de dar inveja. De posição das estrelas, do céu, onde vai nascer o sol em cada momento do ano. Isso era muito, muito desenvolvido mesmo. Eles sabiam até como... Isso é legal. Como fazer uma casa, por exemplo. A gente tem uma casa, construir uma casa. Eles tinham noção de astronomia a tal ponto de conseguir planejar. Como vou construir uma casa de certa forma que em certos períodos do ano o sol vai nascer batendo em certa parede. Eles conseguiam fazer isso. Conseguiam calcular esse alinhamento entre construções e nascer do sol, da estrela, da lua, com uma perfeição muito grande e invejável. Boa pergunta. Mais ou menos. A língua egípcia não era muito conhecida, mas como eles comercializavam bastante, era um pouco conhecida assim. Olha, presta atenção. Não confunda astronomia com astrologia. Nós hoje diferenciamos. Astrologia é saber signos. A astronomia é estudar a Lua, estudar as estrelas, estudar o cosmos, estudar o universo do espaço sideral. Tá? Eles são diferentes. Por favor. Mas aqui está com um pouquinho misturado. Química e medicina. A gente pode pegar muito isso aqui pela coisa da mumificação. O que é mumificação? O que é mumificar? É fazer uma múmia. O que é mumificação? É um processo que envolvia fazer uma múmia. Eu vou falar da múmia daqui a pouquinho exatamente. Mas, é importante para a religião. Mas no processo de mumificação, eles mostravam ter muito bom conhecimento sobre o corpo humano, sobre processos químicos. Mumificação é um processo químico muito elaborado mesmo. Eles conheciam compostos e elementos químicos que ajudavam a fazer certos fenômenos no corpo do morto que eles queriam mumificar. Entendeu? Tanto é que a origem do nome química, dizem alguns que vem do Egito Antigo. Dizem alguns que a origem do nome. De onde veio o nome química? Dizem que vem do Egito Antigo. Seria uma alusão ao Egito Antigo. Porque a química era muito desenvolvida. E a medicina também. Assim como eu falei, poxa, conhecemos papiros com várias contas laborantes. Também conhecemos muitos e muitos e muitos escritos e tratados, receitas médicas. Eles deixaram muito disso mesmo. Algum papiro falando como tratar dor de cabeça, como tratar dor de dente, como cuidar da saúde da mulher grávida, como, sei lá, tratar uma dor não sei aonde, uma doença não sei do que. Eles tinham um bom conhecimento médico, tinham. E sabemos até, sim, eu vou falar daqui a pouquinho da mumificação. Eles também sabiam até fazer algumas cirurgias. Já encontramos múmias, já encontramos mesmo, em que se viu, tipo, poxa, essa múmia teve um procedimento cirúrgico nela, porque, ó, tá vendo, quebrou o braço ao longo da sua vida, mas tem algum resquício, uma coisa que mostrou que a medicina atuou ali para curar a pessoa. Já encontramos múmias em que foram estudadas e viu que aquela pessoa, enquanto era viva, passou por alguma cirurgia médica. Então, eles tinham esse rol de conhecimentos muito elaborados. Tá? Muitos até falam que eles influenciaram muito os gregos depois. Isso é uma... Eu posso falar assim depois?
mas é uma coisa que está sendo muito levantada hoje em dia. Como os egípcios influenciaram os gregos na matemática, na astronomia, na química e tudo. Mas esses cinco, seis, né? É importante a gente frisar. Eles eram bons em matemática, astronomia, química, medicina, engenharia e arquitetura. Tá? Então, perguntando de mumificação e decomposição do corpo. Vou entrar nisso agora. Porque isso é a parte que eu mais gosto. Vem a parte da religião. Parte da religião. Vou fazer o seguinte. O Zoom, esse maldito, essa coisa que me ama, tá falando que a... Peraí.